Bem-vindo ao terceiro episódio da série História do Cacete e Planeta, segundo o Marcelo Madureira. Pensata, com Marcelo Madureira. Cacete e Planeta arrebenta de fazer sucesso. Tá de parabéns. Adivinha o que você vai ganhar? Vai ganhar porra. Bom, como vocês já viram nos outros episódios, se não viram, vejam aqui, o episódio 1 e o 2. Esse é o terceiro da série em que eu estou contando a história do Cacete e Planeta desde o comecinho até hoje, dias que correm. Nós estávamos na semana passada quando o Cacete e Planeta deixou de ser mensal para ser semanal. Foi na época que a gente começou a produzir realmente um programa de maneira industrial. Industrial no bom sentido do termo. Como eu já falei, nós sempre fomos muito organizados. Então a gente tinha um horário de trabalho intenso e rígido. Nós segunda e terça gravávamos, quarta, quinta e sexta escrevíamos. Eventualmente havia pessoas que durante o fim de semana viajavam a trabalho, viajava-se a trabalho. Tinha um esquema de produção quase que ininterrupto. Eu brincava que nós éramos uma espécie de siderúrgica de humor. Bom dia, companheiros baixinhos. Quer dizer, baixinho é o falar de vocês. Nós éramos a siderúrgica de humor. Nós estávamos atuando não só na televisão, atuávamos na publicidade, em treinamento de empresa, fazíamos show. Nós fizemos o primeiro game para computador, talvez os primeiros games desses parecidos meio com The Doom. Nós fizemos naquela época a internet não existia ainda, pessoal, desculpa. Mas fazíamos CD, fizemos DVDs, compunhamos música, fizemos filmes, e o Hubert e eu temos um carinho especial com o trabalho que ele e eu desenvolvemos até hoje, que é o personagem Agamenon Mendes Pedreira, aquele jornalista mau caráter, que escreveu durante 25 anos ininterruptos no Globo, e que hoje você pode encontrar nas minhas redes sociais e no Antagonista semanalmente. Mas o Cacete e Planeta, que já fazia sucesso, se apresentando todas as semanas, virou quase que uma instituição nacional. Era obrigatório você assistir o programa Cacete e Planeta até para se manter informado. Uma vez um pai chegou para mim numa palestra, num lugar que eu fui falar, e veio me agradecer porque o filho dele começou a se interessar pela política e pelo Brasil depois que começou a assistir ao Cacete e Planeta. É engraçado que o Cacete e Planeta era um programa que atingia, agradava, desde os jovens, dos meninos e meninas de 10, 8, 7 anos, por causa dos personagens caricatos e tal, até a galera mais velha, de 60, 70, 80, 90 anos, porque diziam que a gente fazia um humor inteligente. Eu não sei se o nosso humor é inteligente, eu digo, nosso humor era popular. A gente fazia o que a gente achava que era engraçado. Um dos grandes motivos, talvez, da gente acertar era que o nosso filtro interno era muito grande. Então, a parte da manhã, por exemplo, nós passávamos todos reunidos, os 7, tendo ideias. E quando você lançava uma ideia, você tinha que agradar outros 6. Outros 6, pelo menos umas 4. Ou seja, o filtro era muito, o funil, o gargalo era muito forte. Você tinha pessoas, o Reinaldo, o Bussunda, o Hubert, o Hélio, o Beto, o Cláudio, Você, para as ideias, tinha que ser realmente muito boas. Ao mesmo tempo que a gente ia afinando uma ideia que um dava, o outro ajustava daqui e ali, ia melhorando essa ideia, ia construindo personagens, como o Seu Creyson, por exemplo, que o Cláudio Manuel muito bem entronizou. Pergunte ao Seu Creyson. Estamos aqui de novo para tirar as dúvidas de gamátrica. Quem é que vai fazer pergunta? Ande logo, o desembucha. Assim, vários e vários outros personagens, eu não vou ficar aqui passando pano para cada um dos cacetas, porque, com exceção da minha pessoa, todos eles são brilhantes e, incrivelmente, conseguiram desenvolver um talento para a encenação do cômico, do humor, muito, muito bom.
né? Um timing muito interessante. A parte da manhã, então, como eu já disse, a gente passava reunido. A parte depois do almoço, a gente almoçava, tinha mais ou menos 1 hora para almoçar. A gente se dividia em grupos para escrever. Então eu escrevia com o Hubert, o Reinaldo e o Cláudio Manuel faziam a redação final e o outro grupo se compunha com o Hélio, o Roberto, né, o Bussunda. Eu acho que era esse terceiro grupo, que nós fazíamos a redação e passávamos para a redação final, que era feita pelo Cláudio Manuel e pelo o Reinaldo, que também, por sua vez, escreviam quadros também originais deles. Era um trabalho cansativo, mas era divertido, né? E devo dizer que era razoavelmente remunerado. Então a gente tinha uma grande intensidade, tinha uma grande... um ritmo de trabalho forte, mas a gente se divertia muito naquilo que fazia, né? Viajava bastante, viajávamos inclusive internacionalmente, fizemos coberturas de vários eventos esportivos. Como vocês podem ver, esse aqui é o centro nervoso da Copa do Mundo. Pessoal, aqui é nervosinho pra caramba. Uma das vantagens da Copa do Mundo é que você, que aí no Brasil não pega nem pré-primário na escola de samba, chega aqui, bota uma camisa verde e amarela, pega um pandeiro. E o que a gente não fez, tudo que eu vejo o pessoal novo fazendo, eu tenho, mas isso eu já fiz, né? Não que isso não é privilégio de ninguém, o que importa não é você ter feito primeiro, mesmo porque outros já fizeram antes de mim. Na verdade, o que importa é a visão, é o olhar que você tem sobre aquilo. Imagine se você vai fazer um programa, sei lá, sobre a Nova York. Nunca mais você poderia fazer um programa de humor sobre Nova York? Claro que não, porque a visão de cada humorista é que interessa, a visão de cada artista é que interessa. Então, Nova York está lá sempre do mesmo jeito, mas a cada artista que vai lá e fala sobre Nova York, ou sobre Paris, ou sobre a Copa do Mundo, ou sobre a Olimpíada, ou sobre um encontro político qualquer, ele vai dar a sua visão sobre aquilo. E é ali que vão estar as piadas, ali que vai estar a graça, ali vai estar a arte. Nesse meio tempo, a internet começou a aparecer. Eu já desde a minha época de faculdade, eu sempre fui interessado pela essa questão do digital, do mundo digital. Então eu resolvi que nós íamos ter que botar um pé no mundo digital. Eu sempre fui um cara interessado em tecnologia e eu desde a época de faculdade detestava computador, porque eu dizia, esse negócio só vai servir quando for igual ao liquidificador. Você bota leite, bota banana, tapa em cima, liga e faz a vitamina. Enquanto for essa coisa complicada, hermética, coisa para nerd, o computador não vai valer nada. Mas eu já mexia com isso. Eu programava em Fortran, em Basic, e não gostava, mas fazia sempre com essa visão. Não, um dia vai chegar lá. Eu fui talvez um dos primeiros caras do Cacete Planeta a usar editor de texto e... talvez o primeiro, e computador, né, laptop e tal. Eu sempre, o Hubert brincava, né, que os caras ficam no Vale do Silício. O que você está inventando aí? Esse troço que você está inventando aí serve para quê? Não sei, mas o Marcelo Madureira vai comprar. Eu comprava tudo que era gadget, tudo que era equipamento novo que aparecia, principalmente na área de computadores. E a partir, né, das minhas ideias, o pessoal ia incorporando essa coisa de trabalhar com um computador, fazer texto com computador, viu quanto era mais rápido, quanto era mais prático, editor de texto, essa coisa arada toda. E quando já existia, a internet não existia ainda como web, World Wide Web, né, que é essa internet amigável que vocês usam aí, a internet era uma coisa quase de rádio amador, né, porque tinha as BBS, Bulletin Board Systems, que eram clubes de interneteiros que se comunicavam entre si, porque antes os computadores eles viviam isolados do mundo, cada computador era uma unidade, mas depois eles começaram a conversar entre si, quando surgiu a ARPANET, você sabe dessa história. Bom, eu acompanho isso desde o início, e quando começaram as primeiras redes de computador, eu já estava lá, eu já participava de redes, mas não existia o web. Não é essa brincadeira gostosa e tranquila que é a internet hoje, não.
Você para começar, as comunicações eram muito piores, você trabalhava com modem, o sinal caía, você passava horas e horas e horas descendo e subindo o programa, a comunicação, mas para nós aquilo já era um grande avanço, quer dizer, para mim era um grande avanço. E quando apareceu o Netscape, o World Wide Web, aí eu já vi, bom, agora esse negócio vai funcionar, agora vai. Portanto, o Cacete e Planeta, nós fomos, sem dúvida nenhuma, o primeiro site de humor da internet brasileira. Tá de parabéns. Adivinha o que você vai ganhar? Vai ganhar porra! Nós, através da companhia ISM, né, que foi o segundo companhia que fornecia senhas de internet, antigamente era assim, né, você tinha que ser de uma companhia que distribuía. Hoje já são as grandes companhias, mas antigamente eram pequenas companhias. E a gente fez o primeiro site de humor e fizemos tanto sucesso no humor, na internet, com o nosso humor, que o negócio foi crescendo. E a questão do pioneirismo, né? Nós acabamos fundando uma empresa chamada Tabanet, Tabajara Networks, que chegou a ocupar um andar inteiro em Ipanema, em que a gente fazia trabalhos para sites, enfim, trabalhos internet muito, muito pioneiros. Naquela época não existia nem Globo.com. A Globo.com ainda era uma empresa que estava sendo concebida e a gente já propunha cross-mídia para a Globo, né? A gente fazia a piada que as pessoas escolhiam o final, votavam, a gente misturava a internet, o final da piada, a piada começava no programa, acabava na internet, ou na internet você tinha outros finais daquela mesma piada que a pessoa podia escolher. São coisas que o Cacete e Planeta fazia lá no final do século passado, no início desse século, para vocês terem uma ideia. Nós fazíamos isso na internet e fazíamos também isso para outras empresas. Então a Tabanet, ela era quase que uma outra empresa que a gente tinha, né, que tinha uma outra administração e que, cara, era só tecnologia de ponta. Naquela época não havia transmissão, ainda o streaming era fraquíssimo, era quase que passar slide, e nós já fazíamos vídeo para streaming, já fazíamos trabalho para streaming. Então, bom, isso pode ser um pouco de hubris, né? Pode ser um pouco de orgulho besta, mas eu sempre tenho muito orgulho desse pioneirismo tecnológico do Cacete e Planeta e ter sempre estado à frente também dessa vertente tecnológica. E esse pioneirismo digital, cross-mídia, essa coisa toda, foi para mim, e até hoje, tanto que hoje eu continuo com a minha empresa, a Flox, que é uma produtora de conteúdo digital, é uma produtora que trabalha também com conteúdo digital, no meio empresarial, no meio artístico, e eu tenho muito orgulho disso, porque eu acho que isso é uma das coisas assim que mais me entusiasmam, né? Quanto mais eu vejo desenvolvimento tecnológico, né? Hoje o TikTok, o Instagram, eu já vi tanta coisa, pessoal, o MySpace, vocês lembram? Né? O Second Life, tantas coisas que já desapareceram, você nunca ouviu falar e que já foram, né, a moda, a coqueluche. E eu vi isso aparecer e eu vejo novas coisas vão surgindo e isso só me estimula, isso só me anima, isso só me deixa com mais gana de trabalhar e criar. O fato é que com esse trabalho, nesse negócio todo, juntando essas coisas todas, teve uma pesquisa da revista Veja sobre quem era o artista mais influente do Brasil. Eles contrataram uma empresa de pesquisas sérias e fizeram essa revista aqui. Quem eram os artistas mais influentes do Brasil. E quem é que ganhou? Quem é que ficou em primeiro lugar como os artistas mais influentes do Brasil? Pois é isso que vocês estão pensando. Estou procurando aqui, não achei ainda, mas é o grupo Caceta e Planeta. Os artistas mais influentes do Brasil. Tá de parabéns. Adivinha o que você vai ganhar? Vai ganhar porra! Veja aqui que na capa você tem o Hulk aqui, tem o Jô, tem o Faustão, o Roberto Carlos, mas era o Cacete e Planeta, de todos os artistas brasileiros, era o mais influente, considerado por pesquisa. Isso talvez
tenha contribuído um pouco para um período que a gente começou a ter mais dificuldades de trabalhar. Porque era muito... A questão do poder, o ser humano, é muito curiosa. Outro dia eu vou tratar aqui no meu Pensata, mas hoje eu estou falando de Cacete e Planeta. Mas você começa a luta interna de poder, não dentro do Cacete e Planeta, porque nós passávamos a manhã inteira brigando as pessoas que a gente ia sair no tapa. Saímos todos juntos para almoçar e continuávamos trabalhando. Porque ali ninguém pensava em carreira solo, ali ninguém queria passar a perna no outro. A gente brigava sim, mas brigava porque todo mundo tinha certeza que as pessoas estavam brigando para o que era melhor para o coletivo, não o que era melhor para cada um de nós. Mas a gente estava brigando, discutindo com o outro, pela ideia que ele achava que era melhor para o grupo. Eu acho que isso que foi a razão e o motivo, né, junto com o trabalho duro, que o Cacete e Planeta ficasse tanto tempo e fazendo tanto sucesso. Eu colocaria também isso da questão do nosso filtro interno, né? Essa questão, a sensibilidade que a gente sempre teve para entender the talk of the town, né? O que o povo está falando. Você é Flamengo doente? Doente, pô. E quando melhorar vai virar Botafogo, né? Não, aqui no Botafogo. Quais são os assuntos que são motivo de piada? É o que o povo está falando. Não adianta você tratar um assunto como piada que só meia dúzia de pessoas conhecem, só meia dúzia de pessoas fazem ou ouviram falar. O que é a piada é o que aparece no Fantástico, no Jornal Nacional, e está andando na rua e escutando o que as pessoas estão comentando. A outra coisa importante, né, do nosso trabalho era a variedade de assuntos, ou seja, a gente não ficava numa tecla só. Era política, era esporte, era comportamento, era novela. O Siliclone. Os Murilos Bonícios da novela descobrem que, além de serem clones, também são cornos um do outro. A gente fazia do programa uma melange, né, uma mistura para agradar a todo mundo. E uma coisa até que eu aprendi com o grande humorista Milor Fernandes, né, você tem que fazer muito e fazer todo dia. Não é obrigado a acertar todo dia, mas de vez em quando você tem que acertar. Então, às vezes o programa todo a gente considerava que não estava muito bom, não estava lá essas coisas, mas tinha uma única piada que era genial. E essa piada, ela valia pelo programa inteiro, né? Uma vez eu estava caminhando com a minha mulher na Lagoa Rodrigo de Freitas de manhã, né, fazendo o exercício, e aí cruzamos com uma velhinha. E uma velhinha olhou para mim, né, com a minha mulher do lado, e falou para mim assim: sua caceta ontem, ó. Aí eu não tive alternativa, virei para minha mulher e falei: tô comendo. Muitas vezes nós fomos infelizes também, né? Naquela época o programa era gravado e tinha que ser entregue para a TV Globo até às 17 horas do dia da terça-feira. O programa era toda terça-feira. Às 17 horas, a gente tinha que entregar o programa pronto. Por quê? Porque ele tinha que ser gerado para duas centrais, para a central que tinha em Belo Horizonte e a central que tinha em São Paulo. Por quê? Porque caso houvesse uma queda de energia no Rio de Janeiro, automaticamente o programa não parava de ser exibido. O programa entrava no ar ou através de Belo Horizonte ou através de São Paulo. Toda a programação da Globo funcionava assim. Naquela época, né, em que a televisão ainda era analógica, os sistemas ainda funcionavam desse jeito. Então o nosso deadline para fazer era até às 17 horas da terça-feira. Pois bem, foi uma época do Rio de Janeiro que vocês não devem lembrar, porque o Rio de Janeiro tinha muita violência, era uma cidade muito violenta, tinha um problema muito grande de balas perdidas. E a gente fez um programa cheio de piadas sobre bala perdida. Pois bem, infelizmente, naquele dia, por volta de 3, 4 horas da tarde, uma criança foi assassinada, morreu, vítima de bala perdida aqui na zona norte do Rio de Janeiro. E nós ficamos consternados, porque o programa já estava pronto, editado, já tinha sido entregue, na verdade, porque o deadline era às 5, mas a gente entregava sempre um pouco antes. E nós tentamos, de todas as maneiras, para reverter a situação, de não exibir o programa, de não passar o programa, porque aquela piada, dentro daquela circunstância em que a pobre da criança tinha morrido de bala perdida naquele dia, não tinha graça nenhuma.
As piadas realmente não tinham graça nenhuma. Foi talvez um dos dias, os programas que eu fiquei mais triste, porque ele foi exibido, né? Você tem compromisso com os patrocinadores, com os breaks, com o comercial, enfim. Eu tenho certeza que se a própria Globo pudesse ter interrompido esse processo, teria, mas tem certas coisas que tipo, você jogou no forno e já está lá. E não pudemos reverter essa situação. O fato é que às vezes nem sempre a piada dá certo. Outro ponto interessante do Cacete Planeta, inovador, é que a ideia de, como dizia o Milton Nascimento, Fernando Bran, você ir aonde o povo está, o artista ir aonde o povo está. Então nós pegamos a ideia do jornalismo do povo fala, da coisa séria, e fomos para a rua para fazer brincadeira com o povo. Você participaria de sexo grupal com mais de uma pessoa? Não sei, acho não. Você sabia que sexo grupal é que nem futebol, quem não faz leva? É claro. Isso eu não podia levar também? É claro. O povo fala, mas o povo fala é piada. E nessa sacada, eu acho que a gente contribuiu muito para mudar coisas, não só no humor brasileiro, mas também, talvez, até na publicidade brasileira. Cada vez mais, até hoje, você vê essa fórmula, né? Esse recurso, né? O povo fala. Mas, como eu ia dizendo, essa questão de ter sido eleito, né, o grupo, os artistas mais influentes do Brasil, foi o ano de 2002, se eu não me engano, foi no ano de 2002, certo? 2002. Foi no ano de 2002 nós fomos eleitos, né, por pesquisa estatística, verificou-se que o grupo Cacete Planeta era o artista mais influente do Brasil. Então eu acho que dentro da própria TV Globo e dentro até próprio da estrutura de poder no Brasil, ficou muito bom você poder influir, meter o dedo, né, mexer com aqueles que eram os artistas mais influentes do Brasil. Você tentar cortar um quadro, você modificar alguma coisa, você sugerir alguma coisa. Nós nunca, jamais nos submetemos, e devo dizer, a bem da verdade, que também a Globo, as organizações do Globo, jamais nos pressionaram para dizer, olha, sacaneiem fulano ou não sacaneiem cicrano, falem disso ou daquilo. Mas a empresa, a entidade, ela não é una. Existem também profissionais executivos, ou mesmo fora das organizações Globo, pessoas que ocupam lugares de poder, que não só por inveja, mas por questões de luta pelo poder mesmo, começaram a interferir no conteúdo, às vezes de uma maneira bastante sutil, com forma de pressão, mas uma coisa muito sutil e muito lenta, mas que, de certa forma, eu acho que contribuiu para que o nosso programa perdesse um certo elan vital. Mas isso foi um processo muito lento, porque o pior dessa história toda foi quando, em 2006, durante a cobertura da Copa da Alemanha, o nosso amigo, companheiro, querido Bussunda morreu. Teve um infarto e morreu em Munique, na Alemanha, na véspera do jogo do Brasil. Eu fui dos cacetas, que era o seguinte, quando tinha essas coberturas extensas, Copa do Mundo, por exemplo, metade da equipe ficava no Brasil, outra metade fazia a cobertura lá no local. Nessa Copa, especificamente da Alemanha, apesar de eu falar alemão, eu fiquei no Brasil. Fiquei aqui no Brasil junto com o Hubert e com o Reinaldo, enquanto o Bussunda, o Cláudio, o Beto e o Hélio faziam a cobertura em loco lá na Alemanha, nos falávamos permanentemente e tal, e é um esquema de trabalho bastante estressante, e o Bussunda já tinha uma predisposição, ele tinha uma certa obesidade, ele não tinha muita disciplina na alimentação dele, mas quem é que não tem? Quem sou eu para dizer isso, né? Eu diria até depois que o Bussunda foi pai, ele passou até a ter uma atitude muito mais rigorosa, mais preocupada com a saúde dele, enfim, mas a vida tem dessas coisas, né? Ataques do coração acontecem e não tem dia que eu não lembre do Bussunda, e quando acontecem coisas boas, né?
para mim, para o Cacete Planeta, eu fico, poxa, que pena que o Bussunda não está aqui para estar usufruindo junto da gente desse momento, dessa glória, dessa conquista, né? O Bussunda era a nossa cara, né? O Bussunda era a marca do Cacete Planeta. Mas nós, mesmo quando ele morreu, foi uma coisa muito curiosa, porque o meu filho tinha ido para a China. Então eu pedi porque ele, assim que chegasse na China, me telefonasse para avisar que estava tudo certo. Ele foi lá mostrar um filme dele que tinha sido selecionado para o festival, estamos todos muito felizes. E o telefone tocou de madrugada, eu pensei, deve ser o Beto avisando que chegou lá na China. O quê? Tocou o telefone de madrugada, eu atendo o crente, que é o meu filho, dizendo que chegou tudo bem lá na China, não era o Cláudio Manuel, me avisando o seguinte, olha, você está sentado, você desculpa estar ligando essa hora, mas ele foi curto e grosso, olha, o Bussunda morreu. É preciso que você vá na casa da Angélica, né, da mulher dele, na casa do Bussunda, para avisar, porque daqui a pouco vai começar a dar nas rádios, nos jornais e tal, e era de madrugada, era por volta de 3 horas da manhã aqui no Brasil. Lá na Alemanha já estava amanhecendo, já era mais tarde. E, cara, eu sentei na cama e fiquei completamente transtornado, minha mulher perguntando o que havia acontecido, e eu lembro que eu liguei para o irmão do Bussunda, que é meu amigo querido até hoje, o Sérgio. Falei com a mulher dele, porque o Sérgio já tinha sido avisado e estava totalmente transtornado também, mas a gente combinou de ir para a casa do Bussunda para poder, então, contar para a mulher dele esse acontecimento trágico, dramático. Foram dias, né? Não foi só um dia, porque o Bussunda levou 2 dias, 3 dias para o corpo dele chegar ao Brasil, e foram 3 dias muito tormentosos para nós todos, toda a equipe, a começar pelo diretor-geral, que era o José Lavini, que foi o nosso grande diretor-geral, até o mais simples funcionário, assistente de produção, mas nós tomamos uma decisão de comum acordo que não íamos parar de fazer o programa. A TV Globo perguntou se nós queríamos dar um tempo, parar, nos recompor, pensar o que íamos fazer. A nossa reação unânime e imediata foi: não, o programa continua. Tanto que o programa subsequente, logo na terça-feira, já estava pronto. Foi feito todo em homenagem ao Bussunda. Foi talvez uma das mais extraordinárias audiências que a gente teve e uma das maiores homenagens que a gente poderia ter prestado ao Bussunda, um programa Bussunda do final, do começo até o final, mostrando o melhor do trabalho dele, né, a coisa fantástica que ele nos deixou. Mas naquela época eu lembro claramente, né, que eu dei muitas entrevistas e eu falei o seguinte: olha, eu acho que se a gente fosse parar, a gente estaria, de certa forma, insultando a memória do Bussunda e estaria insultando a cada um de nós, como se cada um de nós também não tivesse talento. Eu acho que se a gente continua, a gente valoriza o Bussunda, porque ele continua no grupo, continua pertencendo ao grupo espiritualmente, com a sua arte, com a sua verve, com o que ele representa e sempre representará, e também valorizando o talento que cada um de nós tem, porque o nosso trabalho sempre foi um trabalho de grupo, foi um trabalho feito em grupo. E tanto isso se mostrou verdadeiro, que mesmo depois da morte do Bussunda, nós continuamos semana após semana sendo campeões absolutos de audiência, fazendo muito sucesso, até o ano de 2010. O ano de 2010, ele marca talvez o final digamos assim, do período do Cacete Planeta na TV Globo. Eles nos sugeriram, eles começaram a dizer pra gente que o público estava ficando cansado da gente. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas eu sei também que cada vez mais a direção da empresa na época intermediária tentava interferir no conteúdo do nosso programa. Não digo a alta administração, não, mas a administração. Talvez o modelo de programa que o Cacete Planeta fizesse desagradasse a tanta gente que talvez a relação custo-benefício não estivesse valendo a pena
né, o custo que a gente representava para eles em relações institucionais, em despesas advocatícias, eu não sei. Nunca foi uma coisa muito bem explicada, né, mas começaram a botar na nossa cabeça que a gente devia dar um tempo e você sair do ar é mortal. Você sair do ar, a gente tirou um ano sabático, eu acho que foi um grande erro do grupo. E depois, quando voltamos, eles queriam que a gente apresentasse um novo projeto, que até eu achei, eu falei na época, o nome muito infeliz, né? Cacete e Planeta vai fundo. Quando você vai fundo, você vai pro buraco, né? Eu acho esse nome horroroso. Enfim, mas fui voto vencido. Assim como também fui voto vencido quando a TV Globo, né, nós fizemos 2 anos de Cacete e Planeta vai fundo, um bom resultado de audiência, mas a TV Globo disse que não estava mais interessada no grupo ao final desses 2 anos e que queria discutir renovação de contrato individualmente. Alguns do grupo, aos quais eu me incluo, foram contra isso. Né? Porque é óbvio, a TV Globo, espertamente, e eu acho que a TV Globo não tem nada de errado nisso, a TV Globo ela defende os seus interesses. Quem tem que, cada lado numa negociação, tem que defender os seus interesses. A TV Globo, né, espertamente, habilmente, tratou de nos dividir, né? Você divide para governar. E falou que só negociaria individualmente. Alguns de nós, no grupo que me incluo, eu disse não, a gente só deve negociar em grupo. Porque se a gente se manter enquanto grupo, a gente sai da Globo, pode ir para a Record, pode ir para a SBT, pode ir para a Turner, pode ir para onde a gente quiser. Né? E a Globo vai repensar melhor, né, essa atitude. Ou a gente vai para outro lugar. A TV Globo não é o único lugar que existe para trabalhar no universo, é verdade? Mas, infelizmente, nessa questão, foi voto vencido. A Globo discutiu a renovação com cada um de nós. E o que aconteceu, as pessoas sabem. Diluiu-se o grupo. O Hélio fez uma novela, a Cláudia Manoel fez umas coisas lá que não deram muito certo. Outras que deram. Mas o grupo Cacete Planeta dentro da TV Globo não existia mais. Agora, todo o meu esforço, através da Flox, é trazer de novo o Grupo Cacete Planeta, dessa vez através da internet, para o seu público, que hoje está todo mundo na internet, para que ele possa voltar como Grupo Cacete Planeta, fazer a alegria e trazer boas piadas e criatividade. E isso aí não diminui nem aumenta a Porta dos Fundos e outros grandes humoristas que tenham aí, tanto na televisão, né, aberta, quanto na televisão fechada, quanto na internet. Tem pessoas brilhantes, tem pessoas ótimas, mas como eu sempre digo, humor e tudo nessa vida é diversidade. Diversidade é que é bom. Você precisa, para existir vida, tem que ter diversidade e movimento, que é para ter energia, né? E tem que ter essa disposição para trabalhar. E essa foi então a história do Cacete Planeta, contada por Marcelo Madureira. Se vocês gostaram, deem o seu like. Se você não viu os outros episódios, não deixem de ver o primeiro e o segundo, esse é o terceiro. Assinem meu canal, me acompanhem nas redes sociais, no Instagram, né? Tem também o TikTok, tem também o Twitter. Mandem seus comentários, recomendem para os amigos. Eu, como sempre, né? O maior patrimônio do artista é o seu público. Logo, vocês são o maior dos meus patrimônios. Se vocês quiserem me dar um aumento de patrimônio, disseminem o conteúdo do meu canal. Se vocês gostaram, o jeito que vocês têm de me recompensar. Um beijo, um queijo e até o próximo programa. Beijo.